Oi, meu nome é Gisele Tizeu e eu fui convidada pelas estagiárias de psicologia da Uninove Memorial para falar especialmente para vocês, alunos da Escola Estadual Miss Brownie, um pouco sobre a minha profissão. Eu sou bióloga marinha. Eu não sei se vocês já pararam para pensar desse modo, mas os biólogos marinhos nada mais são do que biólogos com uma especialização em biologia marinha. Ou seja, a gente tem toda a grade curricular da biologia normal, né? A gente aprende todas as disciplinas que um biólogo tem por formação. E, além disso, a gente opta no final do curso por uma especialização em biologia marinha. Então, eu queria começar a falar para vocês sobre quem é esse profissional, o biólogo, e aí sim detalhar um pouquinho mais quem é o profissional com especialização em área marinha. Então, o biólogo, como o nome mesmo já diz, é aquele profissional que estuda a vida de um modo geral, consequentemente, estuda os organismos vivos, suas estruturas e todo o ecossistema no qual esses organismos vivos ou seres vivos estão inseridos. Já o biólogo marinho é aquele profissional que atua na área costeira, ou seja, é aquele profissional que faz questionamentos científicos sobre os processos, os seres vivos e o meio, o entorno da área costeira. E quando eu digo área costeira, eu me refiro às praias, sejam elas arenosas, lodosas, aos estuários. Um exemplo bem didático é o estuário da Baixada Santista, né? O complexo estuarino ali entre Santos e São Vicente, Praia Grande. Além disso, a gente também estuda os ambientes e todas as interações do oceano profundo e do mar como um todo. Acho que a primeira vez que eu tive contato com a biologia, de um modo geral, na verdade, foi quando eu estava no segundo ano do ensino médio, em que eu tive uma professora que era um pouco diferente do padrão que a gente tinha ali, né? E ela era uma professora de biologia. Digamos que ela despertou ali o meu interesse, né? Eu, como uma aluna de escola pública, sempre tinha aulas expositivas, ou seja, o professor ficava ali falando na frente da sala de aula, fazendo os resumos na lousa, e essa professora não. Ela tinha um perfil de biólogo, que é justamente esse perfil questionador. Então, ela começava as aulas dela fazendo perguntas. Perguntas do tipo, o que é um átomo? O que é uma célula? Perguntas muito específicas que faziam nós, alunos, irem atrás das respostas, né? Se interessar e buscar as respostas daquelas perguntas. Foi assim que eu me interessei, assim, um pouco pela biologia e percebi, na verdade, que eu tinha esse perfil de biólogo. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, questionava o mundo no qual eu tô inserida e os processos. Eu queria entender como que se davam os processos internos e externos ao meu redor. Gisele, mas e a biologia marinha? Como é que a biologia marinha entrou na tua vida? Desde criança eu passava as férias com os meus avós na Praia Grande, no litoral de São Paulo, ali na Baixada Santista. Então, pra mim, aquele era um ambiente natural, comum, seguro, uma área de conforto. Eu lembro de momentos em que a gente caminhava na praia e a gente encontrava aquelas bolachas do mar na região ali da praia, a interface ali entre o mar e a areia. E a gente pegava aquelas bolachas da praia e jogava de volta pro mar, né? Então eu sempre gostei muito dos animais que estavam inseridos ali. E eu lembro que quando eu tava, acho que no meu primeiro ano do colegial, eu fazia curso de inglês e minha professora de inglês perguntou, né? Se você fosse escolher um animal favorito, qual que seria esse animal? E eu lembro que eu lembrei de uma água-viva, que a gente infelizmente não tem essa espécie aqui no Brasil, mas uma água-viva que chama Cotylohizia tuberculata, que é uma espécie de água-viva típica da Europa, né? Ali na região europeia. E eu lembro que eu imprimi fotos dela na impressora de casa para levar pro curso de inglês, toda orgulhosa. Então, assim, eu acho que é curioso a gente pensar, mas eu sempre me vi trabalhando e atuando nessa área, a área costeira, né? Que é a área em que eu sempre me senti muito livre, muito fazendo parte ali daquele ecossistema, de alguma forma. Vou contar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Bom, eu optei por fazer biologia marinha no meu terceiro ano do colegial. Eu, como aluna de escola pública, fazia o colegial de manhã e à tarde fazia o cursinho. E eu queria estudar nas 3 principais universidades públicas do estado de São Paulo: o USP, o Unesp e o Unicamp, e a única ali que tinha biologia marinha era a Unesp. Então, minha atuação profissional começou ali, né, nessa escolha. Durante a minha iniciação científica, na graduação, eu trabalhei com caranguejinhos do costão rochoso, ou seja, aqueles bem pequenininhos que a gente encontra naquelas rochas perto do mar. Também trabalhei com algumas águas-vivas, algumas espécies de águas-vivas, e consequentemente fazendo perguntas sobre esses animais, como que esses animais
se reproduziam, basicamente. As minhas perguntas estavam relacionadas à biologia reprodutiva daqueles animais, tanto dos caranguejinhos quanto das águas-vivas. O objetivo de quem segue na área acadêmica é fazer perguntas científicas e responder essas perguntas através de experimentos, observações, enfim, com o objetivo final de ser docente, ou seja, professor de universidade. E antes de eu falar como é que foi a minha entrada no mercado de trabalho, seria interessante eu falar das diferentes áreas de atuação do biólogo. Biólogos, a gente pode atuar dentro da área acadêmica, que é o meu caso, como pesquisadores vinculados a uma universidade. A área de atuação como pesquisador ainda são os pesquisadores que trabalham em laboratórios na área privada, né? Então, trabalhando principalmente em alguns laboratórios particulares e fazendo pesquisa para laboratórios particulares, ou até mesmo para algumas estatais, como é o caso, por exemplo, de vários colegas de profissão que atuam, que têm as suas pesquisas financiadas pela Petrobras, por exemplo. A gente pode atuar dando aulas, né, sendo professores até o nível do ensino médio, como de nível superior. A gente pode também atuar na área de consultoria, como é o caso de vários colegas de profissão, inclusive vários biólogos marinhos que atuam fazendo consultorias na região costeira, para empresas que estão fazendo grandes empreendimentos na área costeira ali. A gente pode trabalhar também junto às prefeituras dos municípios, Prefeitura do município de São Paulo, por exemplo, ali trabalhar dentro da área de políticas públicas que envolvem esse ambiente costeiro. Acho que uma das maiores dificuldades que o marinho encontra é adequar as suas expectativas salariais. A média salarial para quem atua na área da biologia marinha como um todo, e acredito que do biólogo também, é cerca de R$ 2.200. Se você for optar pela área acadêmica, né, e você conseguir o financiamento da tua pesquisa pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou seja, você vai ganhar ali no começo do teu mestrado cerca de R$ 2.500. Essas formações necessárias para atuar nessa profissão. Eu diria que o inglês ele é essencial para quem quer trabalhar como pesquisador, como cientista, né, não só biólogo, mas para qualquer profissional de qualquer área, eu acho que o inglês ele é extremamente necessário. Uma segunda coisa que também eu acho que é bem legal de você já entrar na faculdade sabendo é o pacote Office, pelo menos o básico, é necessário para quando a gente entra na faculdade e tem ali uma série de disciplinas, como por exemplo cálculo, né, como por exemplo bioestatística, que a gente precisa utilizar dessas ferramentas do pacote Office. Analisando então, vou contar um pouco para vocês como que é um dia de trabalho para quem trabalha na área da biologia. Para um biólogo pesquisador, como que é o nosso dia a dia, né? Então, basicamente, vão ter dias em que você vai para campo, coletar as amostras ou trabalhar dentro desse ambiente. Sejam amostras de água, amostras com animais, ou os animais em si, ou até mesmo coletas de sedimento, né? Tem pesquisadores que trabalham com coleta de sedimento, então caracterizando ali o sedimento daquela praia, se ela é mais arenosa, se ela é mais lodosa, o tamanho daqueles grãos que estão ali na areia, que não, ou então a dinâmica praial, biólogos marinhos comportamentais que vão para campo ouvir, por exemplo, as baleias, né? Então eles gravam a comunicação dessas baleias, as ondas sonoras que as baleias emitem, também fazer medições e acompanhar a população de tartarugas marinhas, por exemplo. A gente, às vezes, também faz levantamento de espécies, tanto de animais quanto de plantas e de outros seres vivos que estão naquele ambiente. Então, a gente tem o campo, o laboratório, dias em que a gente vai fazer análise e experimentos, né, em laboratórios. E também tem os dias em que a gente tem que simplesmente sentar a bunda na cadeira e escrever, né? Porque a gente, como pesquisador, a gente tem que divulgar a ciência, né? E divulgar isso para o mundo através de artigos científicos, né? Escrevendo as nossas dissertações e teses, né, de mestrado, de doutorado. E é isso. Eu queria agradecer às psicólogas do Memorial Uninove que fizeram esse convite para eu falar um pouco sobre a minha profissão. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Um abraço.